Seguimos agora com a Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, o Miguel Gonçalves, o coordenador nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. Começamos hoje a viagem com estrelas roubadas pela Via Láctea e pelo fim do mistério de uma outra. Eventual fim do mistério da estrela Tabi, que criou um autêntico romance entre o público, entre os astrónomos profissionais, amadores, o público em geral. Mas vamos começar pela Via Láctea, porque se calhar nós estamos perante um caso de rapto. É verdade, a nossa Via Láctea é capaz de não ser tão boazinha como aquilo que nós pensávamos, mas é perfeitamente normal e explica-se pela gravidade. Onde é que esta história começa? Começa por um estudo feito por astrónomos do Centro de Astrofísica de Harvard, que observaram as 11 estrelas mais distantes, conhecidas, que aparentemente ainda pertencem à Via Láctea, que estão a cerca de 300 mil anos-luz da Terra. Sim, é uma distância mesmo colossal. E então eles começaram por desconfiar que aquelas estrelas, se calhar, não nasceram propriamente na Via Láctea e auxiliaram-se precisamente de uma simulação gigantesca de computador, em que, no fundo, o que é que eles fizeram? Eles olharam para as galáxias anãs, satélites da Via Láctea, são dezenas as pequeníssimas galáxias que giram à volta da Via Láctea, e então as simulações mostram aquilo que nós estamos aqui a ver, é que olharam para uma anã em particular, uma galáxia anã em particular, a galáxia de Sagitário, e tentaram colocar naquele supercomputador a órbita desta galáxia anã à volta da Via Láctea durante 8 mil milhões de anos. E então essa simulação indicava que, primeiramente, no início, esta galáxia anã teria cerca de 10 mil milhões de massas solares. Isto parece um número gigantesco, mas é apenas 1% da massa da Via Láctea. E depois, quando o computador faz aquilo que precisamente nós estamos a ver, simula como é que as estrelas da Via Láctea e as estrelas desta galáxia anã interagem entre si, repararam que depois, ao longo do tempo, esta galáxia anã perde 1/3 das suas estrelas e um total de cerca de 9/10 de matéria negra. E perde para quem? Precisamente para a Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia muitíssimo maior do que esta galáxia anã e, portanto, a gravidade da Via Láctea foi roubar, no fundo, algumas das estrelas da galáxia anã. Esta ilustração é lindíssima porque, olha, aquela setinha mostra onde nós estamos no contexto, precisamente, da Via Láctea. Estamos, assim, meio caminho do centro da Via Láctea. E, portanto, o que nos diz este estudo é que, dessas 11 estrelas mais distantes, algumas claramente não pertencem à nossa Via Láctea, mas apenas 5 das 11 estrelas mais distantes foram identificadas como pertencentes precisamente àquela galáxia anã. As outras 6, o computador, esta simulação diz-nos que não pertencem àquela galáxia anã, deve pertencer a uma outra galáxia qualquer que vai exigir muito mais estudos, mais observações precisamente dessas estrelas e outras simulações computacionais muito mais poderosas para tentar descobrir de onde é que elas vieram. Entretanto, vamos para a estrela de Tabi. A estrela de Tabi é absolutamente extraordinária. Ela foi notícia ao longo destes últimos 2 anos porque os dados do telescópio Kepler mostraram quedas abruptas da sua luminosidade que não podem ser explicadas ou não podiam ser explicadas pelas teorias mais convencionais, digamos assim, associadas ao ciclo de vida, digamos assim, das estrelas. É isto que nós estamos a ver. Teve quebras da ordem dos 20% da sua luminosidade. Ora, quando um planeta passa à frente de uma estrela, nós estamos à espera de uma quebra de luminosidade, mas da ordem de 1, 2%. E não de 20% em 500 dias, como foi aquilo que foi apresentado. E claro, como podes imaginar, ao longo destes anos foi apresentado todo o tipo de explicações, algumas mais estranhas do que outras, obviamente que apareceram alienígenas pelo meio, mas não, agora aparece uma teoria que aparentemente consegue explicar muito melhor do que qualquer outra teoria o que são aquelas quebras de brilho muito aleatórias, digamos assim, nesta estrela. E se calhar a explicação é muito mais convencional do que aquilo que nós estávamos à espera. De acordo com uma simulação, mais uma feita, que tenta perceber o que é isto, diz-nos que terá sido eventualmente um planeta a ser engolido precisamente pela estrela Tabi que pode explicar esta flutuação no brilho. Ou seja, à medida que este planeta se foi aproximando da sua estrela-mãe, a estrela de Tabi, ele foi sendo engolido precisamente pela estrela Tabi, houve um conjunto de detritos que foram, no fundo, resultou precisamente dessa digestão, digamos assim, da estrela Tabi, e esses detritos à volta da estrela podem, eventualmente, explicar precisamente estas flutuações no brilho que nós associamos à estrela de Tabi. É a explicação final? É a resolução do mistério? Não, provavelmente não. Mas é, de qualquer forma, a explicação
que consegue atribuir de uma maneira mais fiel, digamos assim, as quebras na luminosidade que nós vimos precisamente neste tipo de estrela. E isto é particularmente importante, porque nós agora, o que os astrónomos vão tentar perceber é se encontram também este tipo de registro de quebras de luminosidade em outras estrelas que eventualmente possam ter devorado planetas. Miguel, seguimos agora com a vida em Marte, com os resultados de um novo estudo sobre como é possível sobreviver, ou que pode sobreviver no planeta. Precisamente, é um estudo muito interessante que saiu na revista Astrobiology, patrocinado também pela própria NASA, e que leva-nos sempre àquele imaginário tão bonito que é tentar explorar, ou tentar perceber se é possível haver vida em Marte. Nós parece mais ou menos consensual que nos primeiros tempos de Marte terá sido algo parecido com a própria Terra, terá tido, se calhar, oceanos à sua superfície, terá tido uma atmosfera. Olha, este é um vídeo que tenta explicar como é que terá sido a evolução de Marte, mas por razões que nós hoje tentamos perceber pela primeira vez, esta atmosfera desapareceu, as condições para termos vida à superfície desapareceram. Neste momento, Marte parece ser um deserto à sua superfície, fortemente contaminada pela radiação, precisamente da nossa própria estrela. Mas agora apareceu um estudo que diz que, bom, está bem, muito bem, se é difícil nós termos, se calhar até mesmo, vida por baixo da superfície de Marte, porque havia uma corrente científica que dizia que a superfície é capaz de proteger precisamente a radiação que vem da nossa estrela e por baixo podemos ter condições propícias à vida, a verdade é que a pressão atmosférica por baixo da superfície de Marte é muito baixa e, portanto, é também complicado para nós termos vida por baixo da superfície. Mas agora, duas investigadoras fizeram um estudo com um tipo de micro-organismos, tipo de micro-organismos que não precisam de oxigênio e não precisam de luz solar para sobreviver. E que tentam também explicar por que razão é que, se calhar, ou melhor, tentam explicar porque é que foram medidas também concentrações de metano na superfície, na atmosfera de Marte. Então esses micro-organismos são os metanogénios e, como o próprio nome indica, eles produzem metano. E neste estudo, o que é que estas cientistas fizeram? Eles colocaram várias populações, precisamente metanogénios, em tubos de ensaio, colocaram esses tubos de ensaio àquilo que será a maior aproximação do que será a pressão atmosférica à superfície de Marte, portanto simularam todas o que são as condições à superfície de Marte e apenas tentaram perceber, será que estas bactérias conseguem sobreviver, precisamente na superfície? Olha, o estudo é interessante porque diz-nos que num período de exposição destas bactérias a estas condições, que variou entre 3 a 21 dias, elas conseguiram sobreviver. E, portanto, isto não quer dizer imediatamente que é possível nós termos vida deste tipo à superfície de Marte, este estudo apenas indica que nós conhecemos na Terra um determinado tipo de organismos que, face às condições muito agressivas da própria superfície de Marte e também graças ou melhor, utilizando a própria atmosfera muitíssimo fina de Marte, nós temos micro-organismos que conseguem sobreviver àquelas condições. E, como curiosamente nós conseguimos detectar metano em Marte, nós não sabemos se é de origem biológica ou geológica, ainda não sabemos isso. Eis então um estudo que nos diz que há determinados micro-organismos que conseguem produzir esse metano e que não precisam de oxigênio e que não precisam de fotossíntese, que não realizam fotossíntese. E, portanto, é um estudo particularmente interessante na área da astrobiologia. Miguel, e para terminar, sublinhamos o desaparecimento de mais uma lenda da Apolo. É verdade. Foram 12 os que pisaram a Lua. Neste momento estão apenas 6 vivos. O último foi este senhor que desapareceu nesta semana com 82 anos, Gene Cernan, mais conhecido também como o último homem que pisou a Lua. E nós vamos lançar um vídeo que nos demonstra que, para além de todo o trabalho científico notável que foi feito na Lua, em que recolheram não sei quantas rochas lunares e material da superfície, Gene Cernan também, se calhar já não vamos ter tempo para isso, foi uma das pessoas que fez a maior cantoria, digamos assim, mais distante da Terra. Juntamente com o seu colega da última missão, a Apolo 17, eles cantaram na Lua. E vamos ouvir então, Miguel. I was strolling on the moon one day in a merry month of December. Now, May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes
Boy, is this a neat way to travel. Isn't it great? Dum-da-dum-dum-dum. Dum-da-dum-dum-dum. E com isto terminamos. Miguel, obrigada. Até o Obrigado. próximo domingo.